Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. Comigo aqui, André Afonso Monteiro, nós retomaremos o estudo a partir do capítulo 12, o item 7, onde Kardec ele traz para nós, aqui no capítulo 12, a Gênese mosaica, o paraíso perdido e os 6 dias. E nesse capítulo, Kardec ele traz uma citação, uma reprodução do capítulo 1 e 2 da Gênese mosaica, onde Moisés faz a narrativa da criação da terra a partir daquilo que Moisés, teve de revelação sobre essa passagem, esse momento. Então Kardec ele vai fazendo um paralelo, inclusive ele traça um quadro comparativo entre o que Kardec também tinha de informação a partir da ciência daquele período, 1867, 1869, que é mais ou menos a edição dessa versão da Gênese. Então Kardec ele traz o comparativo com o que a ciência tinha naquele momento e o que a Gênese informava, o que a Gênese mosaica informava através das informações prestadas por Moisés. Então, nesse paralelo, nesse comparativo que Kardec traça, ele compara o período astronômico, que foi o período da concentração da matéria cósmica universal, segundo ele, com o primeiro dia da Gênese mosaica, o céu, a terra e a luz. Então Kardec diz que nesse momento é o estado primitivo, fluídico e incandescente da terra, a atmosfera imensa carregada de toda a água em estado de vapor e de todas as matérias volatizáveis. Isso era o que a ciência apresentava de informação até então. Segundo período primário, Kardec diz que é o momento, segundo os apontamentos da ciência, endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios de sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência de toda a vida orgânica. E ele compara esse período primário com o segundo dia da Gênese mosaica, o firmamento, separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima. No terceiro período, que a ciência chama de transição, segundo os apontamentos de Kardec, ele compara com o terceiro dia. Então, nesse período de transição, Kardec informa, segundo o posicionamento da ciência, dos estudos da época, que as águas cobrem toda a superfície do globo, primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição, líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas. Vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos, depósitos ulíferos. E ele compara esse período de transição com o terceiro dia. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas. E ele vai, a partir do quarto período, que é o secundário, segundo a ciência, superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada,
depósitos consideráveis de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais com conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. E ele compara esse período secundário com o quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas. No período terciário, ele compara com o quinto dia, sendo que a ciência daquele momento ela vai dizer que grandes levantamentos de crosta sólida, formação dos continentes, recuo das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual por efeito do calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais atuais, pássaros. Ele compara esse período terciário com o quinto dia, os peixes e os pássaros. O sexto período, que é o quaternário ou pós-diluviano, dilúvio universal, segundo a ciência da época, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, o homem. E, em comparativo com a Gênese mosaica, sexto dia, os animais terrestres, os homens. E, amigos ouvintes e internautas, é importante a gente frisar que essas escalas geológicas elas possuem ainda subdivisões, obviamente, em que a ciência vai descobrindo e vai chegando aí a conclusões de períodos, de subdivisões também desses itens. O que aconteceu nesses períodos também existem alguns ciclos. E de acordo com os estudos, até com as informações, de uma forma assim resumida, os cientistas eles estimam que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos, mas que durante esse período ela evidentemente passou por diferentes transformações que foram enquadradas em diferentes eras geológicas, que é mais ou menos o que Moisés traz na Gênese mosaica e o que também a própria ciência vem considerando de acordo até com esses apontamentos que nós lemos aqui para você, leitor. Então, essas diferentes épocas geológicas correspondem a grandes intervalos de tempo, divididos em períodos. E essas mudanças de uma era geológica para outra foi estabelecida, segundo a ciência, por meio de alterações significativas na crosta terrestre, sendo, portanto, classificadas em 5 eras distintas. Então, esses períodos, a ciência, os estudos, eles apontam de uma forma assim mais resumida possível para 5 eras distintas: arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. São nomes até complicados para a gente ler e para a gente decorar, mas são apontamentos que a ciência foi chegando às conclusões. E é óbvio que o nosso intuito aqui não é explorar, não é esgotar esses ensinamentos, mas apenas dar uma visão geral para você, amigo ouvinte, para você entender e fazer o comparativo com a Gênese de Moisés. Então, na era arqueozoica, ela é caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, segundo ela, nos quais encontramos as mais antigas formações de relevo. Esse período teve início aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, que é mais ou menos o tempo estimado pela ciência da formação do nosso planeta. A segunda era, a proterozoica, estima-se que essa era geológica teve início há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. Então, vamos dizer assim que com 1,5 bilhão de anos deu início essa segunda era, que é a proterozoica. Dos 4 bilhões, né, com 1,5 bilhão da primeira era, começou o início da segunda era e findou-se há 550 milhões de anos. Durante esse período ocorreu
intensa atividade vulcânica, promovendo o deslocamento do magma do interior da Terra para a superfície, e que daí deu origem aos grandes depósitos de minerais metálicos, como, por exemplo, ferro, manganês, ouro e etc. Durante essa era proterozoica, ocorreu grande acúmulo de oxigênio na atmosfera. Também foi aí que surgiram as primeiras formas de vida unicelulares. E isso é mais ou menos, ela bate, a gente fazendo um comparativo aqui, com o segundo período, que é o período da transição, na verdade, seria o terceiro período e o terceiro dia, que é a formação dos mares, dos planetas, e o primeiro surgimento de vida orgânica. E, logo em seguida, nós encontramos a Era Paleozoica, que durou cerca de 500 a 250 milhões de anos atrás. Nesta época, a superfície terrestre passou por grandes transformações, entre elas o surgimento de conjuntos montanhosos como os Alpes escandinavos. Essa era geológica, segundo a ciência, também se caracteriza pela ocorrência de rochas sedimentares e metamórficas, formação de grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e répteis. E aí começam a surgir já os insetos, os primeiros animais, que foram os répteis, né? Nessa era paleozoica, e ela dura, segundo aqui as informações, entre 550 a 250 milhões de anos atrás. Logo em seguida, a era mesozoica, que se inicia 250 milhões de anos atrás e ficou marcada pelo intenso vulcanismo e consequente derrame de lavas em várias partes do globo. Também ficou caracterizado pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, que originou grande parte das jazidas petrolíferas hoje conhecidas. Outras características dessa era geológica são divisão do grande continente da Pangeia, surgimento de grandes répteis, como por exemplo o dinossauro, surgimento de animais maríferos, desenvolvimento de flores nas plantas. Amigos ouvintes, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, comigo, André Afonso Monteiro, estudando a obra A Gênese, de Allan Kardec, hoje com o capítulo 12, A Gênese Mosaica, item 7. Estamos aqui fazendo um breve resumo das eras geológicas, fazendo um comparativo com as informações prestadas por Allan Kardec à sua época, do que a ciência tinha, com esse quadro comparativo que ele faz com a Gênese Mosaica, e trazendo aqui um resumo do que a ciência apresenta para nós. E na última era aqui trazida pela ciência, a era Cenozoica, essa era geológica está dividida em dois períodos: terciário, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, e quaternário, 1 milhão de anos atrás. Terciário caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre, fato que originou os dobramentos modernos com as mais altas cadeias montanhosas da Terra, como os Andes da América do Sul, os Alpes da Europa e o Himalaia Ásia. Nessa era geológica surgiram aves, várias espécies de mamíferos, além de primatas. E o período quaternário era geológica que teve início há cerca de 1 milhão de anos atrás e perdura até os dias atuais. As principais ocorrências nesse período foram grandes glaciações, atual formação dos continentes e oceanos, surgimento do homem. E esse período ele bate aqui no quadro comparativo, a gente faz uma associação com o item 6, como Kardec também chama, período quaternário pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais, animais, o homem. E o sexto dia, aqui na Gênese Mosaica, os animais terrestres, o homem. Então, o período, segundo Kardec aqui, período terciário e quaternário, eles vão, que é o quinto e o sexto dia, nós podemos aqui fazer uma comparação com a era
geológica da Cenozoica, que é o período terciário e o período quaternário. Então, amigos ouvintes, e aqui, durante quase todos esses períodos, ocorreram extinções em massa, ou seja, um decréscimo bruto da biodiversidade através da extinção de vários grupos ao mesmo tempo. Apesar de ser um fenômeno comum, se considerarmos, por assim dizer, a longa escala de cada tempo geológico, diversos eventos de extinção massiva foram particularmente violentos, acabando com mais da metade das formas de vida. Então nós tivemos a extinção dos dinossauros, nós tivemos também, e há informações sobre os continentes da Lemúria e da Antártida, que de alguma maneira existem aí estudos que apontam para a existência desses dois continentes, e que teriam também, num desses períodos, num grande desses ciclos de cataclismas geológicos e terrestres, que eles teriam desaparecido, submergido. E a própria formação atual dos nossos continentes, ela nem sempre foi assim. Ela, em algum momento, teve uma formação diferente. Durante esses períodos, com essas transformações, isso foi ocorrendo numa possibilidade de extinção de grande parte da vida que existia ali. Então foi acontecendo essas transformações, essas mutações da biodiversidade que existiam aqui no nosso planeta. Estes episódios costumam estar associados à formação ou divisão de supercontinentes. A extinção Perno-Triássica, por exemplo, ocorreu durante a formação da Pangeia, e a extinção KT está associada à abertura do Oceano Atlântico. As causas para as extinções em massa, elas variam, mas existem evidências que eles não sejam resultado de apenas um fato, mas assim de uma combinação de fenômenos. Entre os acontecimentos mais frequentes estão os impactos dos asteroides, as erupções vulcânicas de basaltos continentais, alterações climáticas, explosões de estrelas e etc., que acabaram de alguma maneira trazendo algum impacto para a nossa sociedade, para a formação do nosso planeta. Então, amigos ouvintes, aí agora aqui a partir do item 7, Kardec ele vai dizer, né, que quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, ele não quis dizer especificamente nesse período de 24 horas. Então há uma associação que cada dia desse seja, na verdade, uma era ou um ciclo, e não necessariamente 24 horas, porque não há, e até do ponto de vista da contagem do dia, nós temos o dia, ele na verdade, ele considera uma volta, né, um giro da Terra entre si, e o ano, o giro da Terra em volta, em torno do Sol. Então, se a luz do Sol, e se o próprio Moisés vai falar que Deus construiu o Sol e a Lua no 3º dia, não havia como você contabilizar, fazer um parâmetro de horas antes disso. Então, Kardec traz essa informação aqui, e ele vai dizer, né, aliás, tudo na criação era miraculoso, e uma vez que se entra pela senda dos milagres, que era a ideia, a fundamentação de Moisés, pode-se perfeitamente crer que a Terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais, ou seja, como é que se contava essas horas, né? Todos os povos civilizados partilharam dessa crença, até o momento em que a geologia chegou documentos na mão demonstrando a sua impossibilidade. Um dos pontos mais criticados na Gênese de Moisés é o da criação do Sol após a Lua. Tentaram explicá-lo com a ajuda dos próprios dados fornecidos pela geologia, dizendo que a atmosfera terrestre, nos primórdios da sua formação, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia que se visse o Sol, que por consequência não existia para a Terra.
Essa explicação talvez fosse admissível se naquela época já houvesse habitantes que pudessem verificar a presença ou ausência do sol. Ora, segundo o próprio Moisés, à época só havia plantas que, por outro lado, não teriam podido crescer e se multiplicar sem a ação do calor solar. Há, pois, evidente confusão de datas na ordem estabelecida por Moisés para a criação do sol, mas, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz havia precedido o sol. O Sol não é o princípio da luz universal, mas uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou dito de outra forma, do fluido, que, em determinadas circunstâncias, adquire propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, devia necessariamente existir antes do Sol, que é apenas um efeito. O Sol é causa para a luz, ele irradia, mas é efeito em relação à luz que ele recebeu. Num aposento escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. O que se faz para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do princípio luminoso e concentrou-se a esse princípio em um ponto. A vela é a causa da luz que se difunde pelo aposento, mas se o princípio luminoso não existisse antes da vela, ela não poderia ter sido acesa. Então Kardec continua dizendo que isso também acontece com o Sol. Ou seja, a vela ela é a causa daquele luz ali naquele aposento. Então, ele faz essa analogia dizendo que o Sol também, ele não concentra toda a luz, ele não é, digamos assim, o fator primordial de irradiação da luz. Ele diz isso, o mesmo acontece com o Sol. O erro se origina da ideia falsa de que teve por muito tempo de que o universo todo começou com a Terra, e não se compreende que o Sol pudesse ter sido criado depois da Lua. Sabe-se agora que antes do nosso Sol e da nossa Terra existiram milhões de sóis e milhões de terras que, por consequência, desfrutavam da luz. Em princípio, pois a asserção de Moisés é perfeitamente exata. Ela é falsa quando faz crer que a Terra foi criada antes do Sol. A Terra, estando sujeita ao Sol no seu movimento de translação, deve ter sido formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, uma vez que desconhecia a lei da gravitação. Encontra-se essa mesma ideia na Gênese dos antigos persas. Ao primeiro capítulo do Vendedade, Hormuzd, narrando a origem do mundo, diz: Eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dicionário da Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica que em Moisés. Não tem necessidade de comentários. Então, aqui Kardec, na verdade, ele vai contrapor essa ideia de que havia algum erro na informação de Moisés. É óbvio que nós temos que fazer todas essas análises à luz do que o próprio conhecimento de Moisés, a sua condição, ou seja, uma série de fatores podem encadear, porque quais eram os métodos? Como essa informação chegou até Moisés? Então é óbvio que ela vai apresentar alguma distorção, mas que isso não descaracteriza a sua confiabilidade. Você não pode descaracterizar toda a obra se tem algum ou outro equívoco. É óbvio, até Kardec mesmo nos seus apontamentos, conforme a ciência vai avançando e vamos descobrindo vamos tendo novas informações, a gente vai retificando, vai corrigindo assim de alguma maneira aquelas informações que Kardec fez por teoria ou que ele não poderia ter uma afirmação correta, até porque nada dali estava configurado. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do nosso programa, desejando a todos muita paz em seus corações. Até a próxima semana, se Deus quiser. Próxima semana, se Deus quiser. Próxima semana, se Deus quiser. Próxima semana. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Aos nossos amigos, internautas e ouvintes, as vibrações da paz de Jesus para todos nós, no momento em que, mais uma vez, nos colocamos em posição de estudo desta doutrina especial que nos felicita as almas, e nós estamos aqui já na segunda parte, no primeiro capítulo. Estamos já terminando este primeiro capítulo. Esta é uma parte em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos oferece a parte prática, ou seja, uma verdadeira galeria de depoimentos, de histórias, de espíritos nas várias categorias evolutivas do espírito na Terra. Neste final de capítulo 1 da segunda parte, nós vemos com o nosso querido codificador o quanto a doutrina espírita pode ser o auxiliar, o alicerce fundamental para nos preparar não só para vivermos bem, como para desencarnarmos bem, para despertarmos bem no plano espiritual e para lá continuarmos a bem viver. Isso, na verdade, não é um privilégio, uma prerrogativa da doutrina espírita. Ela, na verdade, assegura esses resultados, mas não é o único caminho para isso, nem tem a doutrina espírita a pretensão de ser o meio, o caminho exclusivo para atingirmos, como seres humanos aqui encarnados, esse resultado. Mas devemos confessar e garantir, que é a doutrina ou a religião, a vertente religiosa, que mais informações tem a esse respeito, que mais detalhes nos oferece a respeito dos mecanismos através dos quais, encarnados, nós funcionamos, nós temos as nossas faculdades, as nossas habilidades, as nossas dificuldades morais e também as nossas conquistas morais. Tudo isso colocado a serviço do nosso processo e do nosso projeto evolutivo na encarnação em que estamos no momento. E então, nesse momento, o Espiritismo é, por via de consequência, a doutrina filosófica que mais poderosa influência exerce pela fé inabalável que proporciona a todos nós em função de todas as explicações que são baseadas na lógica. O Espiritismo não é baseado no achismo. O Espiritismo não é baseado na opinião que outras criaturas, irmãos nossos, possam ter, sejam eles pessoas comuns como nós, ou outras pessoas que estejam envergando posições especiais em tal ou qual estrutura religiosa. Nós devemos, então, estudar o Espiritismo, que é uma doutrina racional e, portanto, racionalista, e se estudarmos com seriedade, e se com seriedade nós nos esforçarmos por vivermos os ensinamentos do Espiritismo, então, certamente nós vamos atingir esse objetivo, que é o objetivo de todos nós. Sermos felizes agora, sermos felizes no momento de partirmos para o plano espiritual, sermos felizes no momento de despertarmos e de continuarmos a viver lá no plano espiritual. Portanto, o Espiritismo nos dá essas ferramentas, todo esse instrumental, e o espírito sério, o espírita sério, crê e compreende todos os mecanismos da vida, o que nos acontece, como nós devemos reagir aos movimentos da vida, porque nós raciocinamos, porque não deixamos determinados mecanismos psicológicos
de nos sentirmos vítimas, porque isso aconteceu comigo. Não, nós temos uma razão que nos explica tudo, e ao raciocinarmos, nós temos, portanto, os mecanismos, a força para reagirmos e agirmos bem nas escolhas que façamos. A vida futura para o espírita sério se desenrola incessantemente. Ele vem aqui, encarna, desencarna, aprende mais coisas, faz planejamentos no plano espiritual, faz amigos, estuda, faz esses amigos, tem encontros com outros espíritos, amigos e familiares, e novamente reencarna, e assim nós vamos renovando nas encarnações as abençoadas oportunidades para nós nos burilarmos e nos construirmos como espíritos cada vez melhores, e quando reencarnamos, nos tornarmos pessoas cada vez melhores enquanto encarnados. O espírita sério não tem nenhuma dúvida, porque ele raciocina e entende todos esses mecanismos. E para ele, quando compreende, ou para nós, quando compreendemos, a vida corporal se torna tão pequena diante da vida espiritual, embora a vida corporal tenha uma significação muito grande, porque é um instrumento para nós evoluirmos. Mas se nós compararmos com a vida espiritual, a vida corporal fica menor, porque a vida espiritual se nos apresenta com os detalhes que o Espiritismo nos traz e nos ensina, se apresenta a vida espiritual gloriosa quando nós nos colocamos como obedientes à lei de Deus, nosso Pai Celestial. A alma do espírita sério, então, se eleva nas relações com o mundo visível, com as coisas que nós temos aqui diante de nós, e nós temos uma relação com o mundo material de uma forma produtiva, consequente, porque entendemos que tudo que está posto na vida material ao nosso dispor pode servir e nos serve verdadeiramente para nós evoluirmos. Não estão aqui proibidos os prazeres, mas os excessos não estão proibidos, porque nós somos livres. Mas se formos inteligentes, não devem ser objeto de nossas ações. Os laços fluídicos que ligam o espírita sério à matéria vão se enfraquecendo, ou eles não se tornam tão fortes, porque isso é um fenômeno que decorre também do apego do espírito à matéria. O espírita sério entende a missão da matéria como um mecanismo para a nossa evolução, que pode ser muito agradável, que nos dá felicidade, alegrias, mas essa vida material, como nós há pouco dissemos, é uma vida que perde muito em riqueza, em brilho, em alegrias e felicidade diante da vida espiritual. E então, quando nós nos colocamos assim, não nos apegamos tanto à vida material. Usamos, respeitamos, mas não temos grandes apegos. E essa é uma espécie de desprendimento parcial. E nesse caso, esse nosso desprendimento parcial facilita a passagem para a outra vida no plano espiritual, em que a perturbação pouco perdura, dura muito pouco, porque de logo o espírita sério, agora o espírito sério já desencarnado, logo se reconhece. Ele identifica imediatamente o seu estado, a rigor não estranha nada, porque já estudou tudo como se vai passar, e compreende a nova situação que está diante dele e que, portanto, lhe cabe viver com a mesma inteireza, a mesma seriedade, o mesmo empenho com que se dedicou
a sua própria evolução, na construção da sua própria felicidade, porque esta é uma tarefa pessoal, individual, intransferível de cada espírito na Terra. Esta é a Rádio Rio de Janeiro, eu sou Nádia do Couto Vale e nós estamos juntos estudando esta obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos terminando o capítulo 1º da segunda parte, agora no item 15, no qual Kardec nos fala sobre o Espiritismo que nos assegura esse resultado auspicioso, que é o que todos nós desejamos para a nossa felicidade. O nosso Allan Kardec tem um estilo absolutamente primoroso, direto, racional, de alta qualidade literária. Nós vamos então partilhar com vocês, queridos ouvintes e internautas, queridas ouvintes e internautas. Então vamos aqui partilhar o texto de Allan Kardec no item 15 do capítulo 1º da segunda parte. Diz-nos Kardec que é forçoso nós confessarmos que pelos conhecimentos que o Espiritismo fornece, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, isso tudo facilita enormemente a salvação. Ninguém nos salva. O que nos salva é a nossa disposição de seguirmos a lei de Deus, que é uma lei de amor, e fora da caridade não há salvação. Portanto, a caridade é a prática da lei de amor. Diz-nos ainda Kardec que o Espiritismo dá a mais e a cada um os meios de auxiliar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material. Nós já falamos sobre isso, o desprendimento, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-se-lhe o arrependimento, o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Nós vamos nos concentrar agora ligeiramente, retomando uma questão, um tema que nós já abordamos aqui em itens anteriores, mas aqui quando Kardec nos diz que pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual, vamos apenas recapitular o que é fluido. Fluidos, nós chamamos fluidos aos estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás. Gabriel Delane, um dos mais importantes autores espíritas, nos dá essa definição em sua obra O Espiritismo perante a Ciência. Há ainda, aqui mesmo em O Céu e o Inferno, na primeira parte, Kardec nos diz que os fluidos são agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza. Isto para nós chegarmos aqui ao fluido perispirítico, que é o objeto aqui da citação de Kardec. O fluido perispirítico não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Por isso é que Kardec aqui diz
pela prece sincera, que é o nosso pensamento em ação, que é uma magnetização espiritual e que provoca, então, a desagregação mais rápida do fluido perispiritual, facilitando, então, o nosso desprendimento no momento da nossa desencarnação. Kardec segue também falando sobre os exemplos que estão aqui em nossa vida, diante de todos nós, e que, se nós tomamos esses experimentos, esses exemplos que Kardec transcreve aqui na segunda parte, ele nos mostra as várias categorias, os vários níveis evolutivos dos espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade na vida espiritual. Diz ele, Kardec, não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pudera ter mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos e que por isto não oferecessem provas suficientes de autenticidade. Ao contrário, que fez Kardec? Ele próprio declara: tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitudes e tirar, pela comparação, as mais proveitosas instruções. Quanto mais próxima de nós está a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer por laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se fácil averiguar-lhes a identidade. As posições vulgares são as mais comuns, as de maior número, podendo cada qual aplicá-las em si, de modo a tornarem-se úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Isto quer Kardec dizer que quanto mais próximas essas experiências relatadas, digamos assim, confessadas, trazidas a nós pela via mediúnica desses espíritos desencarnados, nossos irmãos, que foram até as reuniões de Kardec para darem esses testemunhos, quanto mais essas histórias comuns tiverem semelhanças com as nossas experiências na nossa vida cotidiana, com os nossos dramas familiares, os nossos dramas pessoais, os nossos sofrimentos, quanto mais isso for próximo da nossa experiência, tanto melhor nós vamos compreender o relato desses espíritos e como a lei divina atua em cada uma dessas situações. Por isso que ele diz que as posições excepcionais nos comovem menos, porque nós não temos a proximidade da experiência que nós vivemos. Isso porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram, pois, as sumidades que procuramos, as figuras importantes na história do planeta. E se nesses exemplos se encontram quaisquer personagens conhecidas, de obscuras se compõe o maior número. Por isso ele está dizendo que são os anônimos da vida que vieram aqui trazer esses depoimentos fundamentais para nosso conhecimento, nossa reflexão e, portanto, o nosso esforço para não repetirmos os erros que alguns fizeram e para repetirmos as opções felizes que outros espíritos fizeram. Continua aqui Kardec. Não foram, pois, as sumidades que procuramos, e se nesses exemplos se encontram quaisquer personagens conhecidas, de obscuras se compõe o maior número, portanto, as pessoas comuns.
as histórias mais comuns. Acresce, adianta Kardec, que nomes retumbantes nada adiantariam à instrução que visamos, podendo ainda ferir susceptibilidades. E nós não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amadores de escândalos, mas tão somente aos que pretendem instruir-se. É a sinceridade do propósito de nós conhecermos para evoluirmos. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente. Porém, forçados a limitar-lhes o número, fizemos a escolha, diz Kardec, ele fez a escolha, fizemos a escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. Portanto, diz-nos aqui Kardec que ele fez a escolha com critério. Na verdade, como a nossa doutrina é racional, racionalista, e Kardec é um cientista, é um professor, nós vemos que ele estabeleceu critérios. E ele tem um raciocínio filosófico altissimamente desenvolvido, e como filósofo e como professor, ele estabeleceu critérios, que é o que ele diz aqui. Fizemos a escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte destes exemplos está inédita, e apenas alguns poucos foram já publicados na Revue Spirita, a revista que Kardec fez e desenvolveu. Destes, suprimimos supérfluas minúcias, conservando apenas o essencial ao fim que nos propusemos, ajustando-lhes as instruções complementares a que poderão dar lugar ulteriormente. É assim, então, que nós passaremos a estudar, a partir dos nossos próximos encontros, a situação, a história dos nossos irmãos desencarnados que estão aqui nessa verdadeira galeria que nos oferece Kardec, dos espíritos felizes, dos espíritos em condições medianas, dos espíritos sofredores, dos espíritos suicidas, dos espíritos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos e dos espíritos em expiações terrestres. São fascinantes estudos de profundidade que nós vamos aqui juntos constatar. Isso tudo nos aguarda a partir dos nossos próximos encontros. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.